mestre da persuasão, aqui é o Thiago Borigato e a sacada de hoje é como ser mais comunicativo. 4 sacadas que vão te ajudar a ser mais comunicativo. Mas antes, já quero te avisar que é um pedaço do nosso módulo de persuasão lá do nosso portal, então eu vou deixar um link para você que não é inscrito ainda ter 50% de desconto. É um link promocional, vagas limitadas, então aproveite, vai lá, clica rápido para você não perder as vagas, fechou? E claro, já deixa o seu like para que o YouTube entenda que você gosta, mostre cada vez mais conteúdos para você e, claro, para que a gente continue sempre fazendo aqui as sacadas que são praticamente diárias aqui no nosso canal. Então, vamos lá! Como ser mais comunicativo? 4 sacadas. A primeira, e por favor, não negligencie isso, é sorrir e olhos nos olhos. É tão importante isso que eu não sei como algumas pessoas não sacam isso, né? Eu tava até lendo uma história, por exemplo, de um neurocirurgião, e ele tava contando uma vez que uma estranha explicou uma coisa pra ele, né? E ele era totalmente fechado, ele apanhava do pai, a mãe era depressiva, o pai era bêbado, sabe? Era um lar onde ele, querendo ou não, ele desconfiava de tudo e de todos. E ele diz que quando ele encontrou essa estranha, que mudou a vida dele no livro, ele simplesmente não conseguia distanciar dela. O que acontece? Ele sentiu uma conexão muito forte com ela. E o ponto principal que ele diz é: ela deu um sorriso pra mim tão genuíno, tão bonito, tão gostoso, que eu não consegui desconfiar dela. E se ela quisesse até ter feito mal pra mim, ela poderia ter feito porque eu teria confiado nela e só perceberia quando o mal já tivesse acontecido, né? Então não negligencie isso, né? E eu sei também que tem pessoas que têm dificuldade em aplicar esse primeiro passo. Então a primeira sacada que eu dou dentro disso daí é para olhar mais nos olhos das pessoas e olhar, claro, com medida, não é tempo inteiro que nem um alien, né? É simplesmente olhar, não ficar toda hora olhando pro chão ou pra parede, né? Mas olhar em 70% do tempo que você tá falando e que você está ouvindo a pessoa, olhe pros olhos dela. Como? Se você se sente muito amedrontado, isso é normal, porque olhar pros olhos das pessoas é realmente intimidador. Primeira tática, olhe e tente identificar a cor dos olhos das pessoas. Põe na cabeça, toda vez que você for encontrar alguém, você pergunta assim pra si mesmo: qual é o olho? Qual a cor dos olhos? Qual a cor dos olhos dessa pessoa? E aí não fica tão intimidador, porque não é olhar no olho da pessoa, é sim olhar qual é a cor dela, como se fosse um objeto e não o olho de alguém que é intimidador e tudo mais. Ou também você pode olhar para algum lugar próximo dos olhos dela, a testa, um pouco aqui embaixo, mas que, claro, que fique não tão abaixo, né? Porque senão vai mostrar que ela tá olhando para a boca, por exemplo. Então, olhar nos olhos próximo ou tentar identificar a cor é uma estratégia. E para sorrir mais, e acredite, tem pessoas que não têm facilidade nem em fotos, por exemplo, né? Não consigo sorrir para fotos. Acontece. Como que você pode também solucionar de forma rápida isso aí? Pense algo engraçado também dentro da medida, não algo que você gargalha e tal, mas algo que você sorri, algo que te diverte. E aí você, querendo ou não, tem uma afeição mais atraente, uma afeição mais harmoniosa, mais comunicativa, tá? E tudo isso vai permitir com que você faça todos os outros passos, beleza? Segundo passo, faça mais perguntas e, de preferência, perguntas abertas, tá? O que eu quero dizer com isso? Primeiro, né? Quanto mais perguntas você fizer, claro que também na medida você tem que falar um pouco mais, né? Você tem que sacar quando você tá, perguntei muito, fala um pouquinho de você e tudo mais, né? Mas tem pessoas que já querem falar de si mesmas e acham que ser comunicativo é isso. Falar. Não. Ser comunicativo, ser um bom comunicador é fazer com que as pessoas se sintam bem com você. E elas provavelmente vão se sentir bem falando mais, sentindo que você escuta, que elas podem confiar em você, do que o contrário. Então, faça mais perguntas. E o que eu quero dizer com perguntas abertas? Tem vezes que você vai comunicar, você vai conversar com alguém, e aí você faz perguntas várias, né? Mas tudo perguntas fechadas, perguntas de sim ou não. Tipo, você já veio aqui? Sim ou não. Você toca guitarra? Sim ou não. Sabe? São perguntas fechadas. Você respondeu sim ou não, acabou o assunto, né? Agora, por exemplo, o que são perguntas abertas? Poxa, como que você conheceu esse lugar? Como que você despertou interesse para começar a tocar guitarra, por exemplo? São perguntas abertas, como, né? Quando é variável, enfim, mas quem já pode ser que seja fechado, tal pessoa, pode ser que encerre, mas o como ou o que você gosta de fazer e por quê, aí, poxa, sabe, são perguntas abertas, perguntas que vão fazer com que vocês peguem um tema e, poxa, destrinchem ele e falem por horas sobre uma coisa que, por exemplo, conecta vocês dois, tá? Então, faça mais perguntas, pondere, fale também um pouco de si mesmo, mas faça mais perguntas do que o contrário. Desmistifique essa questão de achar que é falar demais, ser bom comunicador. Não é. É fazer as pessoas se sentirem bem e terem vontade de falar mais com você, terem vontade de abrir-se para você, porque a gente quer se abrir, mas a gente tem que achar alguém confiável. Então seja você essa pessoa. Terceiro ponto, que muita gente também não pega e não aproveita, que é: fale sobre curiosidades do lugar em que você está, certo? Então, por exemplo, fale histórias
histórias do lugar que você tá, fale, sei lá, acontecimentos recentes. Pode ser que, por exemplo, você começou a conversar com a pessoa agora. Perdão. Persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Pode ser que você começou a conversar com a pessoa agora e, sei lá, aconteceu alguma coisa antes de ela chegar. Então fala, poxa, tal pessoa, nossa, ela foi estranha, ela sabe o que ela fez? E conta, né? Coisas que interessam a pessoa. Tudo que você fala e se relaciona com o ambiente em que a gente está se torna mais interessante, porque a gente tem como visualizar aquilo, a gente tem como pensar sobre aquilo, né? Por exemplo, poxa, aqueles dois ali estão sentados há um tempo e não se falaram até agora. Será que eles estão brigados? O que você acha? Então, tudo isso são coisas do ambiente e que vão despertar o interesse das pessoas. E não são filosofias tão abstratas e distantes, né? Porque isso é uma coisa que, por exemplo, pode dificultar. Tem gente que gosta de puxar assuntos filosóficos, mas não é todo mundo que gosta. Eu, por exemplo, adoro, mas não é todo mundo que gosta. Então o que vai acontecer? Vai destoar, pode ser que desconecte. Mas quando você fala de alguma coisa que está acontecendo ali, todo mundo se conecta, porque você está vendo, desperta a curiosidade, você pode tentar descobrir o final, as pessoas estão ali, está acontecendo, entendeu? Outra coisa também, histórias sobre, por exemplo, sei lá, tô num bar, um drink, poxa, qual é o melhor drink, qual é a melhor comida, como você chegou nessa escolha? Será que uma vez você, por exemplo, pediu algo que foi horrível e daqui a pouco você viu na mesa do lado e, sabe, conta uma história, uma coisa que esteja relacionada com algo que vocês podem ter que ser mais palpável, não tão abstrato. Isso é muito fundamental e aproveite, aliás, use e abuse dessa estratégia. E a quarta, saiba falar sobre tudo. Essa é a melhor forma de você ser também um bom comunicador, tá? Por quê? Porque, poxa, isso eu já ouvi várias vezes de pessoas. Com o Thiago eu consigo falar sobre tudo. E é óbvio que eu não sei falar sobre tudo, mas a real é que, pelo que eu sei, eu consigo conversar mais, explorar um pouco mais, dar até a minha opinião, quem sabe. E o que eu não sei, eu pergunto mais, eu aprendo mais, eu me interesso realmente pelo que a pessoa está falando, mesmo que eu nunca tenha escutado falar, ou que eu não faça a menor ideia do que essa pessoa efetivamente está falando. Então, eu aguço o meu senso de curiosidade, eu tento sempre ter ali, enfim, conhecimento sobre o que está acontecendo no mundo, sobre o que está acontecendo próximo de nós e tal, lançamento. E aí eu vou conversando com essa pessoa e sobre o que eu não sei, eu me interesso e vou para o passo 2. Faço perguntas e abertas de preferência para que eu consiga cada vez mais me comunicar com essa pessoa. Então, essas 4 estratégias, elas vão facilitar muito você a ter uma boa comunicação com as pessoas, agradar mais elas e, claro, ter muito mais sucesso como mestre da persuasão. Porém, tem muito mais lá no nosso portal. Aproveite o link enquanto tiverem as vagas para esse desconto sobre o módulo de persuasão. Fechou? Se você gostou, deixa seu like. Já sabe, isso valoriza muito o nosso trabalho e fica mais fácil de você acompanhar. Grande abraço, mais persuasão, mais controle e até o próximo vídeo ou portal. Tamo junto.